Olá, bom dia, seguidores da Alvorada FM. Eu sou Brenda Lara e está começando mais uma live do Ciência em Foco. Hoje nós vamos falar novamente de coronavírus e nós vamos receber o infectologista e também integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus na Prefeitura de Belo Horizonte, Dr. Carlos Starling. Você que já está aí na nossa live, vai dando o seu coração, vai mandando a sua energia aí nesse dia frio aqui em BH, né? Vai aí também, à medida que a live for acontecendo, pode mandar a sua pergunta, a gente faz aqui para o doutor e ele vai respondendo aí, porque hoje a gente vai falar de lockdown, que pode ser decretado aqui em Minas, vai falar também da taxa de ocupação dos leitos, né, que entrou aí na zona vermelha aqui em BH, e outras questões mais. Alguns seguidores e ouvintes já enviaram pra gente algumas perguntas. Assim, ok? Vai aí dando seu coração, que eu tô vendo tudo aqui, hein, gente? Manda energia enquanto o doutor Carlos Starling conecta. Opa, tá ele aí. Bom dia, doutor. Tô aqui, Brenda. Prazer. Tudo bem? Prazer sempre nosso, tudo ótimo. Bom, doutor, vamos começar mais uma live sobre coronavírus? Vamos lá. Maior prazer. Pois, pois é, o motivo do nosso encontro aqui são os vários números, na verdade, né? Os motivos que nos trazem aqui hoje, porque os números estão aí, não mentem, e infelizmente a gente não tem assim, a melhor das notícias para falar sobre o coronavírus. Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui, eu já gostaria que o senhor dissesse em qual ponto que nós estamos hoje, qual que é o cenário hoje, Minas e também BH, com relação ao coronavírus. Brenda, nós estamos em Minas em fase de aceleração, ou seja, nós estamos subindo a rampa, nós estamos subindo a curva epidêmica, nós estamos tendo cada vez mais casos, principalmente nas cidades polos, e aí merece destaque Uberlândia, né? Betim, Belo Horizonte, todos nós, é o que nós já havíamos conversado aqui anteriormente, né? Nós temos uma epidemia que caminha, né? Caminhou São Paulo, Rio, e progrediu, e chegou no interior de Minas, principalmente aquelas cidades ali na divisa com São Paulo, principalmente na região do Triângulo, que tem forte influência do interior de São Paulo. Então, evoluiu no Triângulo Mineiro, evoluiu em Uberlândia, né? No sul de Minas, em Extrema, e depois na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós Uhum. conseguimos manter a epidemia sob controle durante um período de 3 meses, né? Que foi o tempo suficiente para preparar o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Entretanto, esse período, né, ele serviu exatamente para preparar o sistema. E nós não podemos ficar fechado toda a vida. Então, você tem que ir fazendo e temperando, flexibilizando a economia para não causar tanto distúrbio econômico, a ponto de depois esse distúrbio econômico se transformar num pesadelo também, porque matando a economia, nós também matamos muita gente. Então, não pode, isso não pode acontecer. Se É, nós nos preparamos durante 3 meses, agora nós temos que ir fazendo essa flexibilização controlada. Se for necessário, dar um passo atrás. Foi o que foi feito, né, nas últimas 2 semanas aqui em Belo Horizonte. uhum. Não houve progressão da flexibilização, não houve retrocesso, nós ficamos no mesmo lugar. Pode ser que, dependendo dos números daqui para frente, ao longo dessa semana, a gente dê um passo atrás. Não significa lockdown, né? Mas Uhum. um passo atrás, às vezes, é necessário nesse processo, você fechar um pouco mais. É, é, porque quando nós fechamos algumas áreas da economia, nós diminuímos a circulação das pessoas nos ônibus, nós diminuímos o contato entre as pessoas. É uma estratégia para diminuir a incidência da doença. Inclusive os ônibus ainda estão sendo um problema
com relação à superlotação, né? A gente ainda não conseguiu resolver esse problema ainda, né, doutor? Perfeito. Isso sempre foi um problema, né, Brenda? Sim. E nós não houve uma. Não está diferente do que sempre foi em relação à superlotação, né? É. Apesar do controle que foi estabelecido para a BH Trans, que uma certa quantidade de pessoas é permitido por metro quadrado dentro do ônibus, né, em pé. As empresas colocaram mais ônibus circulando, né, mas ainda assim tem havido, houve modificação do horário, né, de funcionamento do comércio para não haver pico de movimentação das pessoas em determinados horários tradicionais, princípio da manhã, final de tarde. Por isso houve essa modificação do horário de funcionamento dos ônibus. Aham. Mas ainda assim tem havido um acúmulo e, o que é mais sério, né, um certo desrespeito pelas medidas de distanciamento social. Então, nós temos observado isso muito em condomínios e também um grande número de pessoas desses condomínios que estão flexibilizando de qualquer forma, né, ou nunca tiveram isolados da maneira como deveriam, são os grandes clientes hoje dos hospitais, né? Então, nós temos aí vários pacientes, inúmeros pacientes, para dizer a verdade, internados oriundos desses condomínios. O doutor, eu já vou pegar esse gancho aí, porque é o seguinte, acho que todo mundo, né, principalmente quem está cumprindo o isolamento correto em casa, já tem observado uma movimentação maior. Por exemplo, na minha rua eu vejo muitos vizinhos lá que estão dando festinhas particulares. Eu queria que você dissesse qual é o risco que essas pessoas estão correndo, a forma de contágio, o tempo que essa doença leva, se alguém que estiver naquela festinha, por menor que seja, vai ter para poder propagar para outras pessoas. Brenda, a transmissão é muito fácil, muito rápida, né? É um vírus que tem uma capacidade, uma transmissibilidade muito alta. Então, uma pessoa infectada numa festa, sem uso de máscaras, quanto mais passa o tempo, mais pessoas ela infecta. Então, nós temos dados, por exemplo, de investigação de surtos que uma pessoa, né, num restaurante passou para 9 outras pessoas. Então, há, há uma correlação entre momento em que o indivíduo se encontra em relação ao processo infeccioso, e ele pode transmitir 72 horas antes do aparecimento do primeiro sintoma, é o período de maior transmissibilidade, ou seja, ele nem sabe que está infectado, né, e Uhum. já está transmitindo. Até 7 dias, 8 dias depois, né, então nessa janela de 10 dias, ele é altamente transmissível, né, principalmente se tiver sintomas, se estiver tossindo, espirrando ou com um sintoma leve, né, ele tá transmitindo. Uhum. Então, quanto mais tempo ele fica perto das outras pessoas, mais ele transmite. Outros estudos, por exemplo, o pessoal dos bares e restaurantes, né, querem abrir. Só que nós temos dados mostrando que um garçom infectado em Viena, ele infectou 200 pessoas, né? Então, não é fácil se lidar com essa questão, né? Uhum. O vírus é altamente transmissível, uma pessoa numa festa, ela pode infectar dezenas de pessoas, né? Nós tivemos exemplos disso em festas de casamento, né, que foi um dos pontos de início dessa epidemia, né? Uma pessoa resolveu fazer um casamento sofisticado no litoral baiano, né? E foi uma pessoa infectada, né, até onde se sabe. E essa Uhum. uma pessoa sintomática transmitiu para dezenas de outras pessoas. Então, isso acontece mesmo. Então, não é momento para se fazer festa. Se está todo mundo cansado e vendo
que está havendo flexibilização na Espanha, na Itália, etc., eles estão em outro momento da epidemia. Lá, nós estamos atrasados uns 2 meses, né, em relação a eles. Então, eles estão num ponto da curva, que é a descendente, a epidemia já acometeu inúmeras pessoas, né, já está numa curva descendente, e nós estamos subindo. Né, eles estão descendo, nós estamos subindo. Então, querer flexibilizar, né, por conta própria, nessa fase de aceleração rápida, é um risco enorme. É pedir para amplificar a epidemia. Pois é, doutor. Inclusive, o Ministério Público Estadual está fazendo um estudo desde abril, tenho certeza que o senhor já deve ter tido, né, contato com esse estudo, que inclusive a Secretaria Estadual de Saúde já até validou esse estudo e traz uma informação que até então a gente não tinha, de que o colapso do sistema público de saúde aqui em Minas vai ser agora na quinta-feira. Como é que está Tá. essa situação? Bom, na região metropolitana, eu não posso falar pelo estado como um todo, né? Mas eu sei que existe, os dados estão mostrando que realmente nós estamos em vários locais do estado em fase de aceleração. Aqui em Belo Horizonte, nós temos, pelo planejamento que foi feito, né, há possibilidade, né, e foi feito isso para realmente enfrentar esse momento, que é de expansão desse sistema, expansão do número de leitos de terapia intensiva e enfermarias. E existe todo um plano para isso, né? Esse plano foi feito ao longo do período em que nós recomendamos o distanciamento social, o fechamento do comércio, das atividades não essenciais, né? Foi exatamente para que a epidemia não explodisse lá atrás, tá? Uhum, Porque lá nós não estávamos preparados. sim. Agora existe uma preparação, né? Então, na medida que a epidemia avança em Belo Horizonte, nós vamos colocando em prática a Secretaria Municipal, né, que pensou isso muito bem, pensado lá atrás, né, vai abrindo progressivamente os leitos de terapia intensiva e enfermaria que foram planejados para isso. Recursos humanos, materiais, etc. Né? Então, a, a, o planejamento agora está sendo executado. Ou seja, antes era treino, agora é jogo. Pois é, doutor. E aí, eu estava fazendo algumas pesquisas justamente para a gente poder ilustrar um pouco o que, que é esses leitos aqui em BH especificamente. Porque, de acordo com a estimativa do IBGE em 2019, a população estimada que é de cerca de 2,5 milhões de pessoas. E Uhum. nós temos, de acordo com os dados divulgados ontem pela Prefeitura de BH, no total de 1.008 leitos entre enfermaria e UTI para tratar exclusivamente de coronavírus. Fazendo as continhas lá, isso representa 0,04% da população, que é o que a gente está falando sobre evitar essa taxa de ocupação gigantesca de uma vez só, né? Sim, sim. Hoje, desses leitos disponíveis, nós temos cerca de, para a enfermaria, em torno de 70 e poucos por cento de ocupação, e de leitos de terapia intensiva por volta de 80%, 82% de ocupação. Hum, Só que existe o, a preparação que foi feita, ela permite uma expansão desses leitos, né? ah, Então, é possível chegar até 700 leitos de terapia intensiva e mais de 1.000 leitos de enfermaria, né? hum, Isso sem hospital de campanha, porque foi feito um acordo com hospitais públicos, os hospitais da rede municipal, hospitais da rede filantrópica, né? Santa Casa, Baleia, Hospital Mário Pena, né? Todos esses hospitais tinham áreas ociosas. Então, esse acordo foi feito no sentido de deixar um legado para a população, porque um hospital de campanha
em geral, terminou a epidemia ou diminuiu o número de casos, ele é desativado, né? Então, você não deixa um legado para a população. Então, foi pensado exatamente nesse legado, esse arranjo, esse planejamento com os hospitais públicos, né? Hospitais filantrópicos e hospitais privados. Se for necessário, ainda tem a possibilidade de expandir para a rede privada, que também nesse momento está pressionada, tem sido pressionada. Tá? Sim. Então, nós estamos aí com hospitais da rede privada expandindo seus leitos nesse momento. Então, é o que era esperado e é o que está sendo executado agora. Né? Mas nós estamos de olho nisso, né? A Secretaria Municipal, ela nos municia de informações, né? E que, se for necessário, abre-se leitos, se não for possível abrir na velocidade da epidemia, se dá um passo atrás, é na flexibilização. Né? Lembrando que quando nós deixamos de flexibilizar, nós estamos também penalizando a economia. Né? Sim. Mas essas coisas têm que ser bem balanceadas, né? Porque o sofrimento não tem jeito de não ter sofrimento, Brenda. Sim. Sofrimento com epidemia nós vamos ter, infelizmente, né? Então a gente tem que ir temperando essa situação. Pois é, doutor. Muito se discute também porque essa coisa de fechar, primeiro que nós somos um país muito grande, né? E os estados têm autonomia para decidir o que fazer com relação ao combate ao coronavírus. E aí, se talvez se a gente tivesse fechado, sei lá, o país por 3 meses, pá, é uma loucura. Claro, gente, a gente entende que a economia é muito prejudicada. E passasse talvez essa curva mais fácil. Mas o que acontece muitas vezes é que hoje a gente não tem previsão no nosso país de quando que a gente vai começar a respirar mais aliviado, né? Sim, é, você tocou num ponto crucial, né, que é a falta de harmonia entre governo federal, estadual e municipal. O Supremo deu essa prerrogativa para os municípios atuarem da forma como eles acham que deveriam agir. Né? A mesma coisa para os estados. Então, deu autonomia para os governadores e prefeitos controlarem a epidemia dentro do contexto epidemiológico de cada um. Isso é extremamente saudável, isso é importante. Agora, era necessário ter uma coordenação mais firme, para que o Estado, né, o governo federal, apesar da multiplicidade de situações que nós temos num país continental como o nosso, tem que haver um maestro nessa história. Né? Uhum. E nós perdemos esse momento. Né? Então, nós não estamos contando com o Ministério da Saúde mais. Né? E esse é um problemaço. Né? Não está havendo coordenação adequada. Isso faz com que governo federal, governo estadual e governo municipal, né, e prefeituras municipais, elas ajam de uma forma, às vezes, desconexa. Né? E isso não pode haver numa epidemia, em hipótese alguma. Tem que haver uma homogeneidade de condutas entre essas três esferas do poder. Caso contrário, né, um dando canelada no outro, né, acabam. Quem sofre com isso é a população. Sim. E aí, doutor, eu quero muito que o senhor esclareça também, porque as pessoas ainda estão meio na dúvida, porque o prefeito Alexandre Calil, de BH, disse na sexta-feira que não está descartada a possibilidade de lockdown se for necessário, que é o fechamento da cidade. O governador de Minas, Romeu Zema, também falou na semana passada que vai anunciar medidas mais rigorosas para se conter esse isolamento, porque ele está preocupado com a situação no nosso estado também, e não descarta também o lockdown. Então eu queria que você falasse um pouco mais o que seria esse lockdown e qual que é o objetivo dele, já que algumas pessoas ainda não entenderam o que é isso.
Bom, lockdown é uma palavra que significa fechamento total, né? Nós não tivemos lockdown em Belo Horizonte, não tivemos lockdown em lugar nenhum desse país, né? Uhum. Nós tivemos um fechamento de atividades não essenciais, né? Temporária, mas ninguém foi proibido de sair na rua, ninguém foi multado por sair à rua, né, andando por aí sem um objetivo definido, né? Sim. Lockdown é o que aconteceu em Wuhan, que a cidade foi fechada, as pessoas não podiam sair de casa, senão eram multadas, presas, né? Na Itália, a mesma coisa, na Espanha, em Portugal, na Europa, vários, eles fecharam as fronteiras, né, entre um país e outro, o que é inimaginável num país como o nosso. Nós não temos nem condições estruturais para fazer, de fato, um lockdown, porque como que você vai fechar a passagem de um estado para o outro? Não tem jeito, de uma cidade para outra, né? Então, fazer lockdown é algo complexo no nosso meio. E tem que ser, por exemplo, não tem jeito de você fazer lockdown no estado inteiro de Minas Gerais. Você pode fazer numa cidade, em outra, você pode fazer um endurecimento, né, das ações, ou seja, fechar atividades não essenciais, né, e estabelecer regras para as pessoas circularem, né? Uhum. Isso aí é possível de ser feito e é o que nós chamamos de lockdown, que é diferente do lockdown feito em outros países, né? Então, é um fechamento, né, de atividades não essenciais. Nós fizemos isso aqui em Belo Horizonte Uhum. durante um período. Depois foi havendo uma flexibilização progressiva. O que pode haver um retorno à, à fase zero, a fase zero de flexibilização, que é Uhum. voltar a funcionar basicamente supermercado e farmácia, né? Uhum. Que é o que aconteceu. Aí você diminui a movimentação em ônibus e tudo mais, né? E todo e qualquer tipo é, é, de, é, de aglomeração de pessoas. Forçar para que a polícia ficar mais em cima para que, de fato, as pessoas evitem circulação, multar pessoas que estão andando sem máscara, né? Então, essa é uma situação possível, né? E esse é um lockdown que nós chamaríamos de lockdown, é, um lockdown tropicalizado, né? É, é até bom, doutor, porque o lockdown, eu tô até vendo que já tem gente manifestando aqui na nossa live, que é o perfil Rolim Yara, que ela falou que na cidade de Viçosa teve o lockdown. E ainda pergunta, não, mas eu acho que a gente precisa esclarecer a questão do lockdown, que ele, para ser lockdown, ele tem um tempo maior, né? Porque algumas cidades mineiras fecharam o fim de semana, né, o comércio inteiro para evitar Isso não é turistas. lockdown, né? Isso É não é como? lockdown, né? Lockdown é outra coisa, é um estado de sítio, basicamente. Hum, Estado de sítio nós não vivemos. Estado de sítio foi em Portugal, né? sim. Minha filha mais velha mora em Portugal. E ela falou que ela não podia sair na rua para nada, a não ser para ir na esquina comprar, no mercadinho da esquina, comprar, abastecer a casa dela, né? Fora isso, não podia de forma alguma, né? Tem até um perfil aqui falando realmente lá de Portugal. Ah, Será que ela é está aí, ó, é a Bárbara Starling, a eu acho é que isso ela está mesmo. aí. BA Starling, é isso mesmo. Ela Ela falou está aí. que teve lockdown lá em Portugal. Então é isso, né, doutor? Ou seja, Era você uma não. pessoa da família ali, ela falando, tá? É. Uma pessoa da família pode sair para fazer compras e voltar. Isso Ah, nós não vivemos aqui em lugar nenhum desse país, tá? O Maranhão, que falou que fez lockdown, não fez lockdown, né? Em São Luís. Isso não aconteceu. Foi fechamento, foi mais ou menos o que nós fizemos aqui, né? hum, O endurecimento mesmo é isso que teve lá em Portugal, né? entendi. Tá? Tá. O doutor, outra coisa também é a questão da testagem. A maior testagem na população é uma das maneiras de se combater efetivamente o coronavírus? Se for, o que está faltando ainda para a gente ter essa testagem em massa? Veja bem.
Essa é uma grande confusão que as pessoas estão fazendo. Elas estão Uhum. confundindo testagem com vacina. Testagem não é vacina. Nós não Exato. controlamos epidemia com testagem, sabe? Isso é irreal, né? Então, esse negócio de testar, 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 e precisamos testar, né? Não, não é bem assim. A testagem ela tem que ser feita com dois objetivos. Um, é você testar para isolar a pessoa que está infectada e transmitindo. Isso Uhum. você tem que fazer nas primeiras, quando começam os sintomas, até aproximadamente 7, 8 dias depois. Então, esse é um tipo de teste. E tem um objetivo: é um teste que se detecta o RNA do vírus. Né? Sim. Então, a pessoa está em fase aguda e transmitindo. Né? Uhum. Aí sim, você identifica e isola. Só que esse é um teste que é caro. Né? Não é um teste que você tem capacidade, existe uma capacidade limitada para a realização, porque os insumos para esse tipo de teste são, na sua grande maioria, importados. Então não adianta você querer testar a população toda que não tem insumo para isso. Então você testa quem apresenta sintomas. Né? Ou se não, quem foi contato de alguém que teve sintoma. Né? Aí sim você identifica e isola. É uma forma de controle, né, da transmissão do vírus. Outro tipo de teste é daquelas pessoas que, olha, eu tive um resfriado aproximadamente 2 semanas, 3 semanas atrás. Né? Eu Uhum. quero saber se eu tive a doença. Então, você faz um teste para pesquisa de anticorpo, é o que se faz no sangue, né? E que geralmente pode ser sangue total na ponta do dedo. Você vai lá e verifica se formou um tipo de anticorpo, que é o IgG. Esse é o anticorpo que todo mundo quer ter nesse momento, né? Porque, de certa forma, quem tem IgG, teoricamente, estaria imune. Então, Uhum. você faz esse teste para saber se teve contato e se formou anticorpo. Um grande problema desse teste é que nós importamos milhares não, vão cerca de 60 e tantos testes foram aprovados pela Anvisa de uma vez. Vários desses testes têm uma performance muito ruim, então eles começam a dar um IgM positivo. E essa é uma confusão. Todo mundo, então o IgM é um anticorpo de forma aguda da doença. Então, ele vira e fala, estou em forma aguda, eu testei positivo. Na realidade, 30 a 50% desses IgMs positivos são falso positivos. Então, o IgM, ele não está se prestando nesses testes disponíveis atualmente para definir quem teve contato e quem não teve contato com a doença. O anticorpo que é o válido é o IgG. E o IgG feito antes do 20º dia, ele pode dar falso negativo. Né? Uhum. Então, para saber se a pessoa teve contato, é um IgG. Para voltar ao trabalho, o importante também é o IgG. Né? Então, e para se avaliar a evolução da imunidade das pessoas, da população, é fazer IgG seriado. Aí sim, você testa, mas testa de forma amostral, igualzinho nós fazemos pesquisa eleitoral. Uhum. Faz uma amostra da população, faz um teste, vê aqueles que são IgG positivos, né? Depois testa essa mesma população no momento seguinte, sempre com intervalos bem definidos. Aí nós vamos ver, vamos percebendo a evolução do vírus pelos anticorpos das pessoas. Aí é uma forma correta. E isso está sendo planejado. A prefeitura em Belo Horizonte fez a testagem dos profissionais de saúde primeiro. Viu que 6% já tinham tido contato com o vírus. Se 6% dos profissionais de saúde tiveram contato, né, com o vírus, a população em geral teve muito menos. Né? Então, a viragem sorológica na população é menor. Né? Uhum. Agora está sendo feito em caixas de supermercado.
que são pessoas que têm contato com o público. Nós vamos ter um resultado essa semana, para saber como que está essa população. E depois entram os testes amostrais na população como um todo. Aí nós vamos acompanhando a evolução da epidemia pelos anticorpos que as pessoas estão formando, que refletem a circulação viral. Não sei se ficou claro isso, Brenda, Sim. mas não adianta simplesmente, vamos testar. Nós gastamos muito teste, muito dinheiro, muito tempo, muito esforço e não chegamos a conclusão nenhuma. Por isso que tem que ter metodologia científica por trás desse processo de testagem. Ou seja, o teste é para a gente detectar onde o vírus está circulando mais, como o senhor acabou de falar, né? Vamos no Exatamente. foco, profissionais da Exato. saúde. Dois Agora, objetivos, né? Um aham, objetivo, identificar os portadores de infecção aguda, sim, separá-los, isolá-los, né? E evitar que eles disseminem. Aqueles portadores de anticorpos, é outro tipo de teste, né? Que é feito com outro objetivo. Um objetivo uhum, individual, por exemplo, né? A Brenda quer saber se ela teve contato ou não, né? Aí a Brenda vai lá no laboratório, colhe o sangue e fala, não, eu tenho anticorpo, IgG. Ah, bom, então eu tive contato, porque boa parte das pessoas sequer vão ter sintomas, cerca de 35% a 50% não vão ter sintoma, né? Algum, qualquer sintoma. E transmitem. sim. Transmitem menos, mas transmitem, né? O doutor, pegando esse gancho aí, é uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte: se eu não fizer o teste, vamos supor que eu gripe, né, e esteja sintomática, em algum momento da minha vida, pós-pandemia, se eu fizer um exame de sangue, ou até próprio um exame específico do coronavírus, isso fica no meu DNA que eu tive o coronavírus em algum momento, porque cachumba, todo mundo sabe que teve cachumba, né? Lembra, teve, mas o coronavírus, se não fizer o teste, acho que não tem como saber, né? É, as pessoas assintomáticas tiveram um episódio gripal, quer saber se aquilo foi corona ou não, você tem que fazer um teste sorológico para ver se seu organismo produziu anticorpos contra esse coronavírus. Porque tem Uhum, vários outros coronavírus circulando, que são sim. coronavírus que nós sabemos que sempre circularam e provocaram resfriados comuns, né? Hoje nós já sabemos, inclusive, que esses outros coronavírus acabam gerando respostas imunológicas e testes equivocados. Eles são responsáveis pelo equívoco desses testes que pegam os coronavírus antigos e nós achamos que é esse, né? Então, os testes ainda estão em evolução. Nós temos Uhum, que lembrar que nós temos uma epidemia com 6 meses de evolução, né? Aqui no Brasil, 3 meses. Não é possível você estabelecer e produzir testes sofisticados e altamente sensíveis e específicos num período tão curto de tempo. Não houve, não houve tempo suficiente para isso. E para abastecer esse mercado enorme, que é o mercado mundial. Nós temos que lembrar que não somos só nós que estamos tendo problema, é o mundo inteiro. Então há uma competição por isso. Por isso que as pessoas falam, quando chega a vacina? Quando vai é, chegar a vacina? A vacina, ela tem a fase de testes, pesquisa, né? E depois tem uma outra questão, que é produzir essa vacina para o mundo inteiro. isso. 7 bilhões de pessoas, né, estão na fila para a vacina. Então, até ela chegar no deltoide de cada um de nós, né, vai demorar um pouco, né? Sim. E, inclusive, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que tem 3 vacinas que estão em fase mais avançada, já testada em humanos, e que provavelmente até o fim do ano pode ser que ela seja liberada. Mas a prioridade vai ser para quem? Quem está na linha de frente, que são os profissionais que lidam ali com os doentes, né? Que estão lidando com doentes. Então é como o senhor falou, vai demorar. A gente ainda vai ter que conviver com essa família de vírus que é bem danadinha, né, doutor? Para suavizar a coisa por um bom tempo ainda, né? Com certeza, nós vamos ter que conviver com essa situação, aprender a conviver, aprender a
a respeitar as regras para evitar a transmissão, né? São hábitos de higiene que todo mundo conhece, evitar tocar nariz, boca, usar máscara o tempo todo, quando estiver fora de casa, em convívio social, obrigatório o uso de máscaras, né? Limpeza e higiene de casa e do ambiente de trabalho, né? Ou seja, e respeito com os mais velhos, uma vez que são as pessoas mais velhas que têm maior risco de morrer, pessoas acima de 50 anos. E aqui eu tenho que chamar a atenção para um aspecto. A Por favor. mortalidade da nossa população idosa tem sido 3 a 4 vezes maior do que a população idosa em outros países da Europa e dos Estados Unidos. Isso refletindo, né, a fragilidade dos nossos velhos, né, e o grau de cuidado que, eventualmente, eles estão tendo no dia a dia. Então, Exato. a nossa população idosa é mais vulnerável do que em outros países, né? Sim. Isso não é bom, né? Pois é, doutor. E aí a gente tem que lembrar também que os idosos geralmente já têm uma doença mais avançada, que já tratava ao longo da vida, e que com a idade a gente sabe que tende a piorar um pouquinho, né? E aí é mais um motivo para se cuidar dobrado, né? Exatamente. E aí que está o problema. É o controle da hipertensão, do diabetes, né? Que eventualmente não anda muito bom na nossa população. E com Uhum. isso, a mortalidade desses grupos tem sido bem maior do que em outros locais. E esse é um recado para todo mundo que tem esses problemas procurarem controlá-los da melhor maneira possível. Sim. Doutor, nós temos uma ouvinte aqui, Adriana Cordeiro, que pegou o coronavírus e o marido dela também teve, os dois filhos apresentaram os sintomas e ela disse que fez o exame na unidade de saúde, que foi no caso particular, né? Ela falou que o médico falou que não precisava os outros três testarem, o marido e os dois filhos, porque eles tiveram sintomas mais leves. Ela teve os sintomas mais graves, com dor no corpo, dor nos olhos, ardência, que ela falou, muita febre, teve calafrios. E ela falou assim que parece que ela desconfia que pode ter pego no supermercado, que ela falou que tomou todos os cuidados, usou máscara, álcool em gel, e o único lugar que ela estava indo era supermercado. E aí o médico até falou com ela que a suspeita pode ser de que alguém tenha dado um espirro ali e o vírus ter ficado ali em algum momento. E ela quer saber exatamente isso. Ela ficou na dúvida que ela falou, poxa, esse vírus pode sobreviver tanto tempo assim, de maneira que eu passei por lá e peguei? Em geral, o vírus ele não sobrevive muito tempo fora do organismo das pessoas. O Uhum. vírus ele depende de uma célula viva para poder reproduzir, né? Então ele entra dentro da célula, ele usa os mecanismos de reprodução da célula para se reproduzir. Sim. Então, num ambiente onde não tem célula viva, ele morre rápido, né? Mas ele tem uma capacidade ali de sobreviver naquelas gotículas que foram eliminadas pela tosse, pelo espirro. Ele não fica no ar, né, como o vírus do sarampo, por exemplo, que Ah, tem sim. uma capacidade de ficar suspenso no ar, né, aerossol, e até 2 horas quem passa naquele local que uma pessoa com sarampo tossiu, ele tem chance de pegar o vírus, principalmente em ambientes mais fechados, Uhum. elevador, né, um auditório fechado, num ambiente de trabalho. Agora, no caso do corona, não, você tossiu, ele vai até aproximadamente 2 metros, né? E mais ele cai naquela superfície. E ali ele fica no perdigoto, né? E ele pode sobreviver até 9 horas, né? Sim. Então você vai no supermercado, você vai numa padaria, você vai numa farmácia, né? Você tocou em alguma coisa, né? Teclou é, é, a maquininha do cartão de crédito, né? Você tem que passar álcool nas mãos. Tem estudos mostrando que as pessoas, que nós, em geral, tocamos o nosso rosto até 32 vezes por hora, sem perceber
que estamos fazendo isso. Nós dois aqui já tocamos o rosto várias vezes e não percebemos isso. Certamente quem está do outro lado deve ter percebido, né? Se for detalhista, percebeu. É. Mas, né? Mas nós não percebemos, porque é involuntário. Você não percebe que você passou a mão no cabelo. Aliás, tem até um estudo muito interessante mostrando que, em sinal de trânsito, as mulheres se olham no espelho, ajeitam o cabelo, olham o batom, né? E o homem cutuca o nariz, né? É, exatamente. Isso é são estudos. O americano adora isso, né? Eles colocam a câmera e começam a estudar o comportamento dos outros, né? Então tem um estudo que mostrou isso, né? Que exatamente as pessoas tocam o rosto várias vezes por hora, sem perceber. E às vezes está ali no supermercado, pega um produto ou outro, né? Que outra pessoa já contaminou aquilo com as próprias mãos. E o vírus fica nas mãos, né? Se elas não forem higienizadas. Fica debaixo da unha. Unha grande é proibido nessa época de epidemia, né? Então, não quer dizer que ela não possa estar pintadinha, bonitinha, né? Bem feita. Pode estar. Aliás, está até aberto. Os barbeiros, os manicures, né? Os salões de beleza estão abertos, né? Isso é fundamental para a autoestima das pessoas, né? Claro. Não, todo mundo, né? Nós precisamos disso, né? Precisamos curtir, né? Nós mesmos, em termos de cuidados higiênicos e de beleza pessoal, né? Uhum. Mas mais do que necessário, além do esmalte, álcool em gel. Além do esmalte, unha curta e álcool em gel. Isso. Doutor, outra ouvinte nossa, a Carlota D'Angelo, ela disse que vai viajar no final de agosto. Ela quer saber se caso ela pegar o coronavírus em julho e se tratar, né, e ficar curada, ela pode ainda contaminar outras pessoas? Em geral, a pessoa transmite num período de. A Organização Mundial de Saúde coloca uma margem de segurança de 14 dias. Né? Uhum. Então, de 14 dias tem potencial da transmissão, sendo que do primeiro dia, do primeiro sintoma até o sétimo dia, é o período de maior transmissibilidade. Hoje nós já colocamos até 72 horas antes do primeiro sintoma. Então, essa é a fase crítica, né, de transmissão. Agora, Mas doutor, 14 dias é um tempo, é uma margem de segurança. aham. Agora, nesse caso aí, ela tem que ser testada positivamente para saber, né? Até para contar esses dias aí, tipo, Claro, e eu não recomendo para ela forçar essa contaminação, não. Né? Porque ela quer viajar, eu quero viajar imune, não quero preocupar com isso. Então, cadê alguém infectado que eu quero me infectar? Né? Não dá para fazer igual catapora. Né? Vou uhum, levar meu filho para pegar catapora, porque ele fica livre. Né? Ele fica livre nada, o vírus fica no indivíduo, no caso da catapora, e vai manifestar depois que ele tiver 50 anos com herpes zoster ou com um quadro neurológico grave. Então, hoje a melhor maneira de se prevenir contra uma catapora é a vacina. Vacine-se, né, contra a catapora, que é a maneira de proteger. Nós não temos isso ainda com o corona. Então não adianta chegar e eu quero pegar para ficar livre. Né? uhum. O encontro de um vírus com uma pessoa, né, é dependente de aspectos genéticos que nós estamos sabendo agora. Nós já Uhum. sabemos que o mau prognóstico, ou seja, as formas mais graves, tem um gene que ele está associado a essas formas mais graves. Mas nós ainda não temos teste geral para saber quem tem esse gene, quem não tem esse gene. Né? E Ok? outra coisa, doutor, brasileiro também vai ter que viajar mais dentro do país, né? Porque o pessoal lá fora não tá com bons olhos aqui, não, né? Com a gente. Não Não, sei. nós não somos bem-vindos fora do país nesse momento, porque a epidemia aqui está num momento distinto do que está na Europa. Lá eles estão com a epidemia sob controle já, podem ter uma segunda onda daqui a uns 4 meses, na hora que eles entrarem no frio, no período frio, né?
Eles podem ter nova onda e estão esperando isso nos Estados Unidos e na Europa. Ah, Nós aqui estamos vivendo a primeira onda em vários momentos, em vários locais, de forma diferente. Por exemplo, em Manaus já chegou num pico e está diminuindo, mas certamente nós teremos novas ondas. A epidemia avança para o interior, depois volta para as grandes capitais. uhum. E aí eu vou pegar uma dúvida aqui da nossa seguidora Silvia Fontes, que ela pergunta se o vírus se manifesta mais no frio, já que, né, você está falando aí de calor e... Olha, ele não tem muita preferência, não. Nós vimos pelos primos desse vírus, pelo SARS e pelo MERS, que aconteceu no Oriente Médio, que eles infectaram pessoas tanto no inverno quanto no verão, né? No deserto ou no litoral, né? E aqui no Brasil nós estamos vendo exatamente isso. Nós não temos, o nosso inverno aqui é muito parecido com o outono e com a primavera na Europa. E nós estamos vendo o vírus evoluindo de uma forma extremamente rápida, né? Então, o clima parece não importar para esse vírus. Ele infecta tanto no inverno quanto no verão. Tá. E vamos continuar, né, com essas ondas, idas e vindas do vírus. Uhum. Doutor, a gente precisa falar também que saiu aí uns 3 estudos da Academia Americana de Oftalmologia dizendo que a conjuntivite também é uma manifestação do coronavírus, né? Mas eu queria que o senhor falasse assim, qual é o momento que uma pessoa, porque esse tempo que a gente está vivendo hoje, o tempo mais seco, é muito comum as pessoas terem conjuntivite nessa época. Então, o que que elas devem observar também antes de procurar uma unidade de saúde com medo de estar com coronavírus? Bom, conjuntivite é um sintoma, sim, né? Mas em geral, com o coronavírus, ele vem associado com febre, vem associado com tosse, com espirro, né? Com sintomas gripais gerais, né? São raros os casos em que ele se manifesta exclusivamente com conjuntivite. Hum, Nós temos vários vírus que provocam conjuntivite sendo circulando nessa época do ano, que o clima fica mais seco, né? A umidade relativa do ar cai muito, fica mais seco. Isso favorece o ressecamento do nariz, boca, olho e facilitam essas infecções virais. Nós produzimos, através do muco, né, que nós expelimos pelo nariz, pela boca, pelos olhos, né? Esse muco tem substâncias que nos protegem. Se há um ressecamento, né, essas substâncias não estão sendo produzidas com a quantidade que nós precisamos para nos proteger, né? Por isso, essas infecções respiratórias são mais comuns nessa época do ano. aham. Então, é importante as pessoas estarem atentas aos outros sintomas. Esse vírus ele pode provocar quadros dermatológicos, pode provocar quadros neurológicos, diarreia, pneumonia, que é o mais comum, as infecções de vias aéreas, mas é um vírus com várias doenças diferentes, né, que podem ter manifestação nesse contexto epidêmico. Então, é bom saber que não é só tosse, espirro, né, mas diarreia também eventualmente pode ser por corona. Tanto que nós isolamos coronavírus nas fezes das pessoas. Ah, sim. É uma Uhum. estratégia, inclusive de controle. Ô, doutor, agora a gente tem a nossa seguidora aqui, a Vanessa Gonçalves, que ela tá com muitas dúvidas. Ela falou que em meio a tantas informações, ela tá um pouco perdida, e aí ela faz pelo menos, eu acho que umas 3 perguntas aqui. E aí eu acho importante a gente esclarecer que pode ser dúvida de qualquer outra pessoa que está nos seguindo aqui nessa live, né? Assistindo. Sim. Então vamos lá. Ela falou que tem muitas dúvidas com relação à precaução contra o coronavírus, porque ela primeiro quer saber se o vírus é transmitido pelo ar, né? O senhor já falou aqui, e se fica alojado nas solas de calçados e sacolas de supermercado. Ou pode ficar por um certo período, pode ficar, principalmente porque as pessoas tossem, espirram, o perdigoto cai em torno, num raio aí de
1,5 m, 2 metros de cada um de nós. Então ele fica no chão. Agora, a possibilidade de alguém se contaminar a partir da sola do sapato é pequena, né? O mais comum é transmitir através do ar e das mãos contaminadas, né? E que as mãos é que tocam o próprio sapato na hora de colocar e tirar o sapato. Então você contamina a mão e contamina a boca, o nariz e os olhos, né? Então, o ponto fundamental da prevenção é lavar as mãos, né? Usar máscaras e evitar tocar as mãos, o nariz, a boca e os olhos com as mãos, sem antes fazer a higienização das mãos. Uhum. Ela também fala o seguinte, ó, que ela mora em apartamento e há somente uma entrada e uma saída. E que antes de entrar em casa, ela tira os sapatos, deixa de fora e Bota o limpa. gato para dentro. Piada interna isso, hein? Depois a gente fala. Então, deixa uma mistura de água, sabão e água sanitária para lavar as solas dos calçados. Mas ela quer saber, e quanto às roupas? Já que ela tem que percorrer com as roupas até o banheiro ou quarto para tirá-las, né? Porque ela mora num apartamento, então provavelmente não pode estar no corredor sem roupas, né, doutor? Então ela quer saber qual que é a maneira correta dela entrar com essa roupa que ela vem de fora, para evitar esse contágio dentro de casa. Sem muito desespero, né? Chegando em casa, se quiser, se tem esse hábito, né? Principalmente se tiver crianças, né? Menores de 5 anos em casa, que andam e rolam no chão e tudo bem, deixa o sapato lá de fora. Mas não é só por causa de coronavírus, não, é por causa de parasitas, de outros, né? De outros micro-organismos. Deixa o sapato lá de fora. Chega, Entendi. né? É, Coloque num saco plástico ou simplesmente pegue a roupa imediatamente e coloque para lavar ou num local para ser lavada posteriormente. Ou coloque no sol, né? Essa roupa, coloque no sol, é uma outra opção, né? Se não tiver, porque nós temos que pensar que não é todo mundo que tem 10 calças que podem vestir uma cada dia, não, né? Pega essa calça, não dá para lavar porque vai ter que usar no dia seguinte. Deixar no sol, deixa numa área aberta, né? O vírus com o tempo morre, né? Ele não sobrevive tanto tempo assim. Com Uhum. 24 horas em praticamente todas as superfícies, ele já está morto, né? Então, preocupe-se com suas mãos, né? Preocupe-se com objetos que, porventura, suas mãos tenham tocado e não estivessem limpos. Por exemplo, a sacola do supermercado que você pega e coloca no chão, coloca em qualquer lugar, aí sim, né? Chega, passa um álcool nos produtos que você adquiriu, ou lave-os com água e sabão, né? Mas sem tanto desespero assim, sem tanto sofrimento de achar que o vírus pode estar em tudo quanto há, né? Preste atenção nas suas mãos e onde suas mãos tocam. Uhum. Doutor, é o seguinte, a gente está finalizando aqui próximo de 1 hora de live, mas a gente tem muitas perguntas aqui. Eu queria saber se o senhor ainda teria um tempinho para a gente dar uma pausa e pegar todas as perguntas dos nossos seguidores aqui e ouvintes que nos enviaram, para a gente continuar a fazer um bate-bola assim rapidinho, Vamos numa lá, no nova. bate-bola rapidinho. Vamos lá. É, Eu tenho uma outra reunião na sequência aqui, que é uma ah, pesquisa, né? São pesquisas muito importantes, né? Que envolvem vacinas, é, é, vacinas e outros insumos importantes para tratamento do coronavírus, né? sim. Mas vamos lá no nosso bate-bola aí rapidinho. Então a gente pode fazer uma pausa aqui, então. A gente pega as perguntas e eu volto a te chamar. Aí a gente chama os nossos seguidores aqui também. Agora às 11, já Ah, são 11, eu estou vendo ah, tá, aqui, eu tenho uma reunião, já né? tem. Tenho uma reunião. Se você quiser me chamar por volta de meio-dia, tudo bem.
aí a gente pode bater um papo rapidinho respondendo essas perguntas. Vamos fazer melhor, então? Bom, É, se a gente não conseguir fazer essa nova live hoje ao meio-dia, a gente seleciona essas perguntas aqui dos nossos seguidores, dos ouvintes, e aí a gente tem o compromisso, nós aqui da Alvorada, de responder essas pessoas, cada uma delas que perfeito, está aqui, ou se a gente conseguir marcar um outro dia, talvez a gente volta só com essas perguntas. Mas nós vamos. perfeito. Pode ser esse compromisso? Pode, pode ser. Assumido, assumido. Porque o nosso seguidor está participando bastante aqui, nossos ouvintes, eles estão com dúvidas. Então, eu acho importante a gente dar esse retorno para eles se a gente não conseguir nesse Vamos primeiro. retomar todas as perguntas. Tá Então, bom? ótimo, Tá doutor. Então, jóia. tá, eu te agradeço mais uma vez, tá? Foi mais uma live esclarecedora. Muita gente ainda, a gente vê que está com dúvida. E você arrasa sempre, né? Tá bom, obrigado, Brenda. E um grande abraço para o pessoal todo aí da Alvorada, para o Edson, né? Para o Oscar, né? E eu fico à disposição para a gente poder responder todas essas perguntas. Agora, lembrando que é, ainda é uma epidemia muito nova e as verdades de hoje podem não ser as verdades de amanhã, tá bom? Todo cuidado é pouco, né, doutor? Todo cuidado é pouco. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Um prazer, Brenda. Um abraço. Abraço, prazer todo nosso. Você aí, seguidor, muito obrigada pela sua companhia, pelas dúvidas. Como eu disse, eu tenho um compromisso com você de responder todas as suas dúvidas, ok? A gente vai sinalizar isso aí, como é que a gente vai fazer, mas você não vai ficar sem a sua resposta. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e até a próxima live. Nossa.